Muito boa tarde, irmãos, Igreja Batista em Vila das Belezas. Muito boa tarde, irmãos de outras igrejas locais, a todos que estão chegando para mais esta edição do Pão das Três. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos amigos, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, e este é mais um Pão das Três. Esperamos, pela graça do nosso Deus, que este seja mais um encontro, mais um culto de edificação espiritual, de fortalecimento da nossa fé. Esperamos que Deus tenha prazer, que Ele se agrade deste culto. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos cantar cânticos de louvor, hinos de louvor a Ele, vamos orar juntos, compartilhando gratidão, pedidos de oração. Esperamos que seja um tempo muito proveitoso. Nós vamos passar aí alguns minutos juntos e esperamos que Deus nos abençoe. Para isso nós vamos orar. Convido a todos para uma oração inicial. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que bênção iniciar a semana útil de trabalho, compartilhando a tua palavra, pensando nas coisas do alto, nas coisas espirituais. Pedimos a tua bênção sobre este Pão das Três, sobre todos aqueles que dele participam, todos que te cultuam nesta hora, sejam ricamente abençoados, que sejamos todos edificados no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a Igreja Batista em Vila das Belezas, sobre irmãos de outras igrejas locais, amigos e parentes nossos que sempre passam pelo Pão das Três. Que este culto lhe dê prazer, seja agradável ao teu coração. Exaltado seja o teu grande nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós vamos cantar o hino 67 do cantor cristão, Cristo Exaltado. Vamos cantar juntos? Hino 67 do cantor cristão, Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Vamos exaltar a Cristo Jesus cantando este hino? Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nos advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela
sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Todo louvor a Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso bendito Senhor. Exaltado acima de tudo e de todos está Cristo. Exaltado acima de tudo e de todos é o Senhor Jesus. Todo louvor a Ele, portanto. O texto bíblico desta tarde está em Lucas, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 15. Lucas 16, de 13 a 15. Vamos ler juntos? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Amém? A grande pergunta que poderíamos fazer decorrente desta leitura é: o que tem valor para Deus? Jesus responde à zombaria, e vamos lembrar que de Deus não se zomba, e aqueles homens de sua geração, líderes religiosos da época, zombaram muito de Jesus. Então não custa repetir: de Deus não se zomba. Jesus responde à zombaria com uma declaração acachapante, peremptória. O que o ser humano valoriza, Deus, por sua vez, abomina. Intrigante. Nós precisamos saber, pelo ensino de Jesus, que o que Deus valoriza, nós desprezamos. Por outro lado, o que nós valorizamos muito, Deus despreza, Deus abomina. Esta palavra, ela não pode ser recebida senão pela mediação do Espírito Santo, pois esta palavra de Jesus contraria todo o espectro humano, toda a estrutura humana, toda a concepção humana é contrariada pelo ensino de Jesus. O Evangelho, ele é diametralmente oposto ao que nós valorizamos, ao que nós priorizamos. O Evangelho, ele, neste aspecto, ele vai contra, ele vai de encontro ao que nós prezamos. A distância entre nossos pensamentos e os pensamentos de Deus é imensa, é oceânica. Deus pensa em coisas que nós não queremos pensar. Deus prioriza coisas que nós não queremos priorizar. Deus ensina o que nós não queremos aprender. Por isto, aqueles homens rejeitaram o ensino de Jesus, e nós devemos tomar cuidado para não incorrermos no mesmo erro, para não dizer no mesmo pecado. O modo como Deus vê não é o nosso. Na escolha de Davi, o que Deus disse a Samuel? Vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Será que Deus estava se referindo a um coração leal? A um coração sincero? A um coração puro? Sem dúvida. Deus vê o coração. Deus é atraído pela pureza, pela lealdade, pela obediência do homem, com o coração entregue e disposto a Ele. Nós, por sua vez, valorizamos muito a estética, muito a aparência.
Os referenciais humanos de sucesso, de projeção, reconhecimento, status, eles são abomináveis a Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes, via de regra, todos eles são permeados de orgulho, de arrogância, altivez, egoísmo, soberba, competição desleal. Todas estas coisas estão presentes quando o assunto é projeção pessoal. Como Deus pode se encantar com algo desta natureza? Como Deus pode ser atraído com coisas assim? Isto não é possível. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles zombaram de Jesus porque utilizaram o expediente da religião dando vazão ao mal do coração. Ao invés de se valerem da religião para dar vazão a tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, tudo que é agradável a Deus, eles preferiram, em detrimento destas coisas, dar vazão ao mal, ao orgulho, ao egoísmo. Por isso, o texto diz que eles zombaram de Jesus. E todos aqueles que são permeados por estas coisas terríveis, pecaminosas, zombam de Deus, inclusive no ambiente religioso. Os versículos 13 e 14, vale a pena nós fazermos a leitura, estamos em Lucas capítulo 16, versículos 13 e 14. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Por que será que Jesus disse isso a eles, né? Mas a palavra de Jesus não foi somente a eles. Ela deve ser apreciada, lida, ouvida, seguida por nós também, para que nós não caiamos em tentação. No suposto serviço a Deus, porque aqueles homens supunham estar a serviço do Senhor, eles foram tomados de avareza e de orgulho. Olha só que contradição. No zelo, no suposto serviço a Deus, aquelas pessoas foram assaltadas pelo orgulho, foram assaltadas pela avareza. Será que este perigo é corrente nos dias de hoje? Será que podemos cair nesta tentação? Que Deus nos guarde disso. Eles transformaram o dinheiro num Deus. Por isso Jesus disse palavras duras. Por isso Jesus foi taxativo em sua declaração. É claro que Jesus denunciaria isso, pois era profeta. E todo profeta que é leal a Deus, que está sujeito à palavra de Deus, ele passa por humilhação, passa por zombaria e passa por rejeição. Com Jesus não foi diferente, com todos os profetas que o precederam também não, e todos aqueles que têm a palavra de Deus como norma, como regra, como vida submissa aos preceitos do Evangelho, quem denuncia o mal, quem abre a boca em nome de Deus, usando a palavra, com a vida, a reputação ilibadas, para apontar, para condenar o mal, vai passar sim por zombaria e por humilhação. Inclusive, isto pode acontecer entre irmãos. Pasmem, mas é verdade. A elite religiosa da época de Jesus entendia, olha só o absurdo, que as bênçãos materiais eram sinal de aprovação de Deus. Talvez aí a raiz da avareza deles, né? Eles pensaram
que, por serem bem-sucedidos do ponto de vista econômico, material, isto se devia ao fato de eles supostamente serem muito obedientes a Deus, e por serem obedientes, Deus tinha uma espécie de obrigação em abençoá-los. E olha como eles viam Jesus. Jesus, nós sabemos da humildade de Jesus, inclusive o seu, do ponto de vista econômico, como Jesus tinha limitações, ele dependia de pessoas para ajudá-lo. Quando falamos que Jesus dependia, nós estamos falando da sua condição humana, por estar ali cumprindo o seu ministério como Salvador. Então, aqueles homens, a elite religiosa, desprezavam e zombavam de Jesus, inclusive por entenderem que Jesus não era um abençoado, pois ele não tinha posses, não tinha dinheiro. Olha a que ponto chega a avareza no coração humano. Passa a pessoa se ver somente e desprezar tudo e a todos ao redor. Nada mais avesso, nada mais contrário ao Evangelho do que o pensamento de que somos merecedores do favor divino. Zombaram de Jesus porque este tocou na ferida deles. E a palavra de Deus é assim mesmo, ela toca na ferida. E Jesus falou, portanto, trata-se da palavra de Deus. Quando Jesus fala, Deus fala, porque ele é Deus. E a palavra de Deus, ela tem este poder de tocar nas feridas, tocar nas mazelas. Ela tem este poder de cutucar a zona de conforto, ou seja, todo o pecado que envolve o ser humano. Mamon se tornara Deus deles, Deus do coração deles. Jesus não denunciaria isto? Denunciou. Jesus não sofreria retaliação por denunciar isto? Sofreu retaliação, sofreu zombaria. Não é difícil saber o que tem valor para Deus. Não é difícil. Conforme o ensino de Jesus, o que desprezamos, Deus valoriza. O que nós rejeitamos tem muito valor para Deus. Quais são as coisas que Deus valoriza? Sujeição, humildade, pureza do coração, lealdade, sinceridade, singeleza, simplicidade, as mutualidades. Bom, todas estas coisas são valorizadas por Deus, mas muito facilmente desprezadas por nós. Foram desprezadas pela elite religiosa da época de Jesus. O que aqueles homens fariseus tinham com a humildade? O que aqueles homens tinham com a pureza de coração? O que eles entendiam de lealdade a Deus, sendo que o próprio Deus estava diante deles denunciando a sua avareza, o seu orgulho. Sujeição, humildade, pureza, lealdade, sinceridade, tais qualidades passam longe da riqueza, da projeção pessoal a qualquer custo, do reconhecimento humano, custe o que custar. Aquelas pessoas lutavam por isso. Não deve ser assim a vida do discípulo, do crente, da igreja. Um coração puro, esse sim, tem grande valor para Deus. Um coração cheio da palavra de Deus, zeloso pelas coisas de Deus, disposto, sincero, desprendido. Um coração regenerado, transformado pelo poder do Evangelho. Este sim tem muito valor para Deus. E tudo que Deus valoriza, nós, a nossa natureza humana carnal, despreza, rejeita. O
pecado causa uma grande discrepância entre o que Deus preza e o que nós prezamos. Aquelas pessoas gostavam muito de bajulação, o orgulho religioso da pior espécie. E gostavam, não tinha banco naquela época, mas se tivesse, gostariam muito de uma conta bancária gorda. Todas estas coisas, bajulação, reconhecimento humano, a famosa independência financeira, autossuficiência financeira, estas coisas têm grande valor para os homens. Veja o versículo 15 de novo. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. O que era elevado para eles? O que eles prezavam? Quais eram as coisas pelas quais eles lutavam com unhas e dentes a ponto de zombar de Jesus? Nosso coração tem valorizado o quê? Quais são as coisas que têm grau elevado para nós? Pelo que temos trabalhado à exaustão com todas as forças? Pelo reconhecimento humano? Para nutrir uma possível avareza no coração? Seria pela recompensa da glória humana? Não devemos lutar por estas coisas. Não devemos trabalhar por estas coisas. Não devemos ir atrás destas coisas, porque tais o Senhor abomina. O dinheiro se tornou, em algum momento, ou hoje, um Deus para nós? Sofremos para dar uma oferta? Sofremos para dar o dízimo? Sofremos para ajudar alguém? Nos esquivamos, nos escondemos, nos omitimos? Não nos enganemos. O que este mundo valoriza, Deus abomina. Alguém acha mesmo que pode alimentar o desejo com as coisas do mundo e ao mesmo tempo servir a Deus? Não seria isso um rebaixamento da glória e da santidade de Deus? Um tipo de idolatria? Possivelmente. Vamos ler de novo o versículo 13, Lucas 16? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que erro crasso cometemos achando que podemos alimentar os desejos do nosso enganoso coração, cheio de maldade, e ao mesmo tempo servir a Deus. Isto é impossível. Portanto, o que tem valor para Deus deve ser aquilo pelo que nós mais lutamos, pelo que nós mais nos esforçamos em obter, em conquistar, em conseguir. Os discípulos de Jesus, nós não podemos ter dúvida quanto ao que Deus valoriza e abomina. Jesus não nos deixa em dúvida. O Evangelho não nos deixa em dúvida. Sabemos pela palavra, pelo ensino maravilhoso e precioso de Jesus, o que Deus valoriza e o que Deus abomina, o que tem valor para Deus e o que lhe é abominável. O Espírito nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo. E esta, a verdade, prevê que o valor atribuído pelo mundo a todas as coisas é abominável a Deus. Porque sabe como o mundo valoriza as coisas? Esta valorização é permeada por competição desleal,
por orgulho, por ganância, por avareza, por todo tipo de idolatria e egoísmo. Estas coisas são as coisas pelas quais o mundo se afasta de Deus. Nós, como crentes em Cristo Jesus, servos de Deus, sabemos que o Espírito nos guia a toda a verdade, e esta verdade deixa claro o que o mundo valoriza e o que Deus abomina. Mas esta mesma verdade também prevê que os de coração puro são de grande valor para Deus. Os pobres de espírito, os mansos e humildes de coração, os desprendidos e generosos, os simples, os que lidam com as coisas do reino de maneira simples, de maneira singela. Estes têm grande valor para Deus, porque prezam as coisas que Deus preza, buscam as coisas que Deus busca, lutam pelas coisas com as quais Deus luta. É assim. Deus tem prazer no coração puro, no coração regenerado. Coração que é inspirado por Jesus. Coração transformado pela palavra de Deus. Nós temos de nos distanciar dos preceitos deste mundo, tão buscado pelos fariseus na época de Jesus, tão valorizados. Hoje nós nos afastemos destas coisas e busquemos as coisas do alto, as coisas que Deus tem prazer. Para isto, tenhamos coração puro, coração disposto, entregue, regenerado pelo Espírito de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Pensando nisto, nós vamos cantar o cântico Coração Regenerado, Coração Transformado, Coração que é inspirado por Jesus. Corpo e família. Vamos cantar juntos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara a paz de Cristo, eu te amo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo
eu te amo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Graças a Deus pelo novo coração que temos em Cristo Jesus. Só Jesus, só a sua palavra, só o Evangelho que nos salva é capaz de transformar o nosso coração. Fujamos da avareza, da idolatria, do orgulho, da arrogância, da soberba. Corramos para os braços do Pai, cheios de humildade, sujeição, simplicidade, generosidade, toda entrega a Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Temos muitos pedidos de oração, alguns agradecimentos, vamos compartilhar aqui. Graças a Deus, porque Ele nos abençoa por sua graça, não temos mérito algum, não merecemos as bênçãos de Deus. Ele nos abençoa por seu amor, por sua graça, não há mérito nosso. Graças a Deus, porque é assim. Vamos agradecer a Deus pela proteção, livramento, pela segurança, como Deus tem nos guardado, não é verdade? Deus nos protege do mal. A irmã Maria do Carmo agradece a Deus pela melhora gradativa de seu cunhado Arlindo. Pedidos de oração, irmãos, vários aqui, irmãos e amigos enfermos. Continuamos a orar por todos eles. Oração pelo Anderson. O Anderson está com Covid. Pastor Valdemar, da Comunidade Batista Boa Vista, também está com Covid. Eduardo, primo do Robério, sofreu um AVC, estado delicado. Filho e nora da irmã Cida Fraga estão com Covid. Cida Silva pede oração por sua saúde. Maria Aparecida, irmã da irmã Cleusa, também pede oração. Jusilene, filha da irmã Zuleide, um estado bem delicado de saúde. Vamos orar, Jusilene, filha da Zuleide. Nos lembramos aqui da irmã Luzenaide, da nossa associação Sudocap. Vamos orar pela Vera, filha da Iracema, Benízia, mãe da Solange Marques, Wilson, Gabriel, Tata, Edinalva, irmã da irmã Deodina, Helena, da Ilha do Bororé, temos trazido este nome. Ontem, conversando com o Alexandre, ele pediu para que continuemos a orar pela Helena, da Ilha do Bororé. Vamos orar pelos idosos, pelos profissionais de serviços essenciais
e pelas autoridades públicas, sobretudo da área da saúde. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Muitos pedidos. Vamos orar juntos? Vamos ter este momento de oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua graça, porque tu nos abençoas por graça, por amor, por compaixão, não por algum tipo de mérito da nossa parte, mas porque a tua bondade dura para sempre. Reconhecemos tua graça, reconhecemos teu amor. Bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos pelo sustento, provisão, proteção, segurança, livramentos sem fim. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, por isso te louvamos, Deus. Te louvamos pelo coração regenerado, pela palavra de Cristo, palavra vivificante, transformadora, palavra que gera vida eterna. Senhor Deus, nos lembramos dos enfermos, todos aqui citados, os que estão com problemas com a Covid, outras complicações de saúde, os que estão esperando tratamento adequado, exames, cirurgias, os que estão hospitalizados. Senhor, misericórdia, tenhas compaixão, que a tua boa mão de poder, de direção, de cuidado repouse sobre cada um. Pedimos a tua bênção sobre os idosos, profissionais também da área da saúde, aqueles que trabalham em serviços essenciais, pelas autoridades públicas brasileiras. Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa liderança, os pastores, misericórdia dos pastores e missionários que estão enfrentando dificuldades por causa desta pandemia. Senhor Deus, não há outro Deus senão o Senhor. Só o Senhor é Deus, em ti confiamos, em ti repousamos, em ti esperamos. Portanto, bendito seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pão das Três retorna amanhã às 15 horas com o pastor Israel. Quarta-feira, culto no YouTube, também com o pastor Israel, Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, culto de quarta às 20 horas, não teremos, portanto, o Pão das Três. O Pão das Três, na quinta-feira, será com o nosso pastor Júnior Martins, que retoma aí as atividades a partir de quarta-feira, e na quinta-feira ele estará de volta ao Pão das Três, se Deus quiser. Na sexta-feira, eu vou tirar 10 dias de férias, portanto, a partir do dia 22 de janeiro até o dia 31 deste mês, estarei de férias e retorno com as atividades da igreja no dia 1 de fevereiro, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Deus nos abençoe.